Fala galera, tudo bem? Como eu tinha prometido, né? Trazendo aqui sobre um tema também que é bastante cobrado na prova do Enem, que é título. Aí como é que isso aparece, por exemplo, na prova? Tá? Nós temos dois tipos de título. O título em massa e o título em volume. Aí o que seria título? Título, na verdade, gente, vai relacionar a quantidade de massa que você tem de um determinado soluto em solução. Tá? Se for título em massa, vai determinar a massa. Se for em volume, vai determinar a quantidade de volume que você tem daquela matéria em uma determinada solução. Tá? Por exemplo, aqui, ele fala, aqui no primeiro que eu coloquei aqui para vocês, eu tenho o título em massa. Né? O título em massa relaciona a massa do soluto pela massa total. Só lembrando, tá? E fique atento a isso, é que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. É a somatória de todo mundo. Tá? E outro detalhe também, é que se a unidade aqui embaixo está em grama, a massa total também tem que ser em grama. Se em cima for em quilograma, né? Se a massa do soluto for em quilograma, a massa total da solução também tem que ser em quilograma. Se essas unidades forem diferentes, aí já não é mais título, já passa a ser um outro coisa também que faz parte aí de título, mas é um outro assunto. Beleza? Mais um detalhe também, como as unidades são iguais em cima e embaixo, a gente pode simplificar elas, então nós podemos dizer que o título ele não tem uma dimensão, ele não vai ser por grama, nem por nada, nem nada do tipo, tá? Ele não vai ter uma unidade, ele vai ser adimensional, que a gente chama. Mais um detalhe também é que tu pode pegar esse valor do título, tá? Que a gente vai calcular aqui, por exemplo, você pode multiplicar ele por 100. Aí nós vamos ter aqui o famoso título em porcentagem. Título em massa em porcentagem, que é praticamente a mesma coisa que a gente aplica aqui no título em volume. Título em volume, por exemplo, é o volume do soluto dividido pelo volume da solução. Segue a mesma ideia do título em massa. A diferença é que a gente vai aplicar volume. Mais um detalhe, viu, gente? É muito comum também se utilizar aqui nesse cálculo do título em volume a fórmula da densidade. Não só em título em volume, em massa também, tá? Por quê? Porque a densidade relaciona a massa pelo volume. Às vezes aí te dá, por exemplo, o volume de uma substância, ele quer que tu calcule o título em massa. Então, vai ter que transformar a massa para volume. Ou ele pode pedir o contrário também, né? Ele vai te dar a massa de uma substância e pede para te calcular o título em volume. Então, para isso, você precisa relacionar massa e volume pela fórmula da densidade. Tá? Só lembrando, como segue a mesma ideia do título em massa, o título em volume é o volume do soluto dividido aqui pelo volume total da solução. E detalhe, se o volume em cima é em ml, embaixo também tem que ser ml. Se em cima for em litro, se o volume do soluto for em litro, o volume total da solução também é em litro. Tem que estar sempre na mesma unidade, viu, gente? Mais um detalhe também é que esse volume total da solução, só lembrando, né, é o volume do soluto mais o volume do solvente. Aí eu tenho o volume total da solução. Mais um detalhe também que tu tem que ficar atento é que esse título em volume, você pode multiplicar também por 100 e nós vamos ter o título em volume por porcentagem, ou em porcentagem, tá? É a mesma ideia praticamente lá em título em massa, só que a diferença é que a gente trabalha título em volume. Só não esqueçam também, viu, gente, que isso aqui é fundamental. Às vezes não, quase sempre a gente dá o valor da unidade que ele quer trabalhar, lá que ele quer multiplicar, por exemplo, que ele quer fazer o cálculo de título, te dá em massa, mas às vezes ele pede título em volume, como já apareceu, por exemplo, no cálculo relacionando, por exemplo, o valor do álcool, né? Que muita gente, lá tem uma questão que caiu na prova do Enem, que falava o seguinte, assim, ó, na pandemia as pessoas queriam fazer álcool caseiro, né? Só que misturava em proporções erradas, porque fazia o álcool 70, mas o álcool 70 em volume. Lembra que quando a gente calcula o título, a gente pode multiplicar por 100 e ter o título em porcentagem. Então, por exemplo, o álcool 70, que muita gente fazia na época da pandemia, era o álcool 70, mas em volume. Quando o correto, que é o que ele fala na questão lá do Enem, né, é o título em massa. Então, o que tinha que fazer? Tinha que transformar o volume de álcool para massa de álcool, utilizando a fórmula da densidade. Tá? Então, se aplica muito esse cálculo de densidade aqui para fazer essa troca de massa para volume. Claro que ele tem que te dar os dados de densidade da matéria que ele quer trocar. Ok? Para finalizar, então, essa parte aqui dessa aula, que eu estou trazendo aqui para vocês como resumo de título, eu trouxe uma questão que caiu no Enem 2021, que diz assim, ó, é necessária a correção da medida do instrumento. Olha só o que ele vai falando aqui na questão. Correção da medida do instrumento, pois um aumento da temperatura promove o... Vamos ler o texto, então, para ver o que esse aumento da temperatura pode promover? O alcoolômetro de Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagem, olha só, volume. Tá? E a gente sabe que quando a gente tem o título em volume,
é o volume do soluto dividido pelo volume total, que é o volume do soluto mais o volume do solvente, né? Outro detalhe também é que esse título ele pode ser dado também em porcentagem. Então é só pegar esse valor que a gente vai calcular aqui e multiplicar por 100. A gente vai ter aqui o título em porcentagem. Tá? Pode fazer também isso. Mais um detalhe também que tu tem que se lembrar do que eu acabei de falar lá em cima é que se ele não te der o volume e te der a massa, você tem que usar a fórmula da densidade para relacionar a massa pelo volume. Ok? Para fazer as devidas correções. Isso é importante também. Ok. Em porcentagem de volume, né? De soluções de água e álcool na faixa de 0 graus a 100 graus, né? Com divisões de 0,1 GL, tá? Graus Gay-Lussac, tá? Esse grauzinho aqui Gay-Lussac que aparece pra gente, tá? É o Graus Gay-Lussac, que é o cientista que fez esse instrumento. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquímedes, semelhante ao funcionamento de um densímetro. Olha só o que ele já vai falando aqui pra gente. Lembra que eu falei pra vocês como a densidade é um fator que se relaciona com o título? Tá? Ou seja, gente, porque se a gente for parar pra pensar, o volume de uma substância, ele pode ser alterado, tá? De acordo com a quantidade que a gente tem lá, por exemplo, da substância. Ok? E se a gente coloca muita coisa, por exemplo, se a gente mistura muita coisa, se a gente mistura muita massa, o volume pode se alterar. Assim, altera também a densidade. Ok? Inclusive, um dos fatores que pode influenciar na densidade de um material é a temperatura, que é exatamente o que ele fala aqui, ó, o aumento da temperatura, tá? O aumento da temperatura. Beleza? Então, ó, a escala, continuando a leitura lá do texto, a escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária, olha só, sendo necessária a correção da medida. E é justamente isso que ele fala na pergunta. É necessária a correção da medida do instrumento. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, o que acontece, gente? Quando aumenta a temperatura, o que acontece com o líquido, com os fluidos no modo geral, né? Quando a gente aquece um fluido, um líquido ou um gás, ele tende a expandir, né? Isso acontece de forma natural para os líquidos e gases. Até sólido também, né? Tem essa questão da expansão dele quando a gente aquece. Ou seja, quando ele expande, você não concorda comigo? Deixa eu colocar de outra cor aqui, ó. Quando ele expande, você não concorda comigo que o volume dele aumenta? Se o volume dele aumenta, a densidade dele não diminui? Diminui. Então, logo, isso vai ter um fator de relação diferente aqui, tá? Isso vai ter uma alteração nos dados aqui, olha, de título, tá? Então, quando a gente aumenta a temperatura, promove a desregularização aqui dessa substância em relação à sua densidade. Porque se o volume dela aumenta, a densidade dela diminui. E tem fator direto aqui, olha, nesse alcoolômetro aqui que ele fala na questão. Inclusive, ele continua dizendo aqui, ó, caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição, é apresentada parte da tabela da correção de um alcoolômetro com a temperatura, né, em relação à temperatura. Tá aí. Leitura da temperatura e a tabela de correção aqui que ele dá na questão. Então, gente, é necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura, aqui aparece, né? Quando estiver aumentando a temperatura, só pra gente entender essa tabela, né? De 20 graus Celsius até 25, ó, 21, 22, 23. Você percebe que quanto maior a temperatura, o que vai acontecendo com o título? Bom, a 20 graus Celsius é 35, normal. Quando aumenta, olha, o título diminui. Olha, vai diminuindo o título. Vai diminuindo, vai diminuindo. A mesma coisa aqui, ó. Desse 33 graus Gay-Lussac, também fala 36, 35, 35,2, 34. Vai diminuindo. Quando aumenta a temperatura, diminui. Por quê? Porque quando aumenta a temperatura, aumenta o volume, diminui aí a densidade. Tá? Então, o cálculo final ele também sofre essa alteração. Porque se tu altera a questão do volume, vai alterar aqui, olha, os dados para calcular o título. Tá? E altera, então, o valor da porcentagem final. Então, quando ele fala assim, é necessária a correção da medida do instrumento, pois o aumento da temperatura vai promover o quê? A mudança no volume, que altera a densidade, que altera o título, vai alterar lá na frente o cálculo de porcentagem. Então, o gabarito correto é letra C. Mudança do volume dos materiais por dilatação. Gabarito correto. Ok? Geralmente, viu, gente? Nem sempre ele joga uma questão de título na prova do Enem. Não é tão comum aparecer assim. Quando aparece, ele pede algumas análises para serem feitas. Quando não pede análise, ele pede, por exemplo, para fazer cálculo. Só que não é tão comum também aparecer cálculo na prova do Enem relacionado a título. É mais essa interpretação
da fórmula em relação ao que acontece com uma solução. Ok, gente? É isso então. Espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima. Tchau.